Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Você que está aqui nos visitando hoje pela primeira vez, segunda ou terceira vez, seja bem-vindo ao nosso meio. Faça dessa igreja a sua igreja, faça dessa casa a sua casa, faça dessa família a sua família. Porque nós estamos de braços abertos para te receber. Amém? Deus abençoe você. Eu quero ler aqui um texto rapidamente, eu quero falar algumas coisas aqui antes de chamar vocês para subir aqui e falar alguma coisa que Deus fez na vida de vocês. Abra aí a sua Bíblia para Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7. A versão internacional aí, Rodrigo. Mateus 7, versículo 13 e 14. Acharam aí? Se você não achou, já está ali, ó, no telão. Ó. Diz assim a palavra: entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor traga a revelação dessa palavra aos nossos corações. E que o Senhor complete a obra que o Senhor já tinha na sua agenda celestial para essa noite. Para esse dia, para essa noite, para esse momento, para cada vida que aqui está. Em nome do Senhor Jesus. Nós exercemos a autoridade que temos no nome de Jesus para repreender todo espírito contrário, todo espírito de distração que venha porventura tentar roubar a revelação dessa palavra. Em nome de Jesus, que esse lugar esteja sob o domínio absoluto e o governo do Espírito Santo. Diga amém, diga glória a Deus. Pode se assentar. Diga, estreita é a porta que leva à vida. Essa palavra do Senhor Jesus, aliás, essa palavra está do sermão, do primeiro sermão de Jesus. Desde o capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, o final do capítulo 7, Jesus está ministrando o seu primeiro sermão. E o sermão de Jesus, ele veio confrontar, ele confrontou toda a ideia, todo o pensamento, toda a convicção que existia naquela época. E o mais importante e mais extraordinário de tudo, que até hoje, o Sermão do Monte, a primeira pregação de Jesus, ela confronta a minha vida e a sua vida. Por quê? Porque o Sermão do Monte é, na verdade, uma direção de Deus, ou a orientação do caminho certo que precisamos andar. São os princípios da vida que o Senhor Jesus trouxe e colocou diante do ser humano, dizendo: este é o caminho que vai levar à vida eterna. E qualquer outra rota que vocês entrarem, vocês estarão entrando na rota da perdição eterna. E exatamente aí no Sermão do Monte, que inclui esse capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus começa a falar sobre o caminho estreito e o caminho amplo, o caminho largo.
E ele traz essa orientação dizendo: entrem pela porta estreita. Tem alguém ouvindo aí? Entrem pela porta estreita. Andem por esse caminho estreito. Porque esse é o único caminho que leva, que vai conduzir vocês para a vida. E aí ele vai falar do caminho largo também, do caminho amplo. Aqui ele diz, nessa versão, ele diz o caminho amplo. Ele disse: larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição eterna. Eu quero ler esses mesmos 2 versículos, uma outra versão que eu acho extraordinária. Da Bíblia, a Mensagem. Escute aí, não precisa você procurar, que você provavelmente não vai achar aí agora. Mas ela tem aí na internet essa Bíblia, essa versão, e você pode aprender muito com ela. Olha só esses 2 versículos nessa versão. Como diz aqui, muito mais claro para nós. Diz assim: não procurem atalhos para chegar a Deus. Diga, não procure atalho. Olha aí para o seu irmão. Olha aí para o seu irmão e diga: não procure atalho para chegar a Deus. O que é um atalho, queridos? O que é um atalho? É tentar fazer uma rota mais perto, mais fácil. Geralmente o atalho torna o caminho mais fácil, mais curto. Sim ou não? O atalho é fazer com que o caminho se torne mais curto. E nessa versão está dizendo aí que nós não devemos. Ele diz: tome cuidado, ou melhor, não procurem os atalhos para Deus, para chegar a Deus. Por quê? Porque não tem atalho, queridos. O caminho para chegar a Deus é um caminho de princípios. Diga, princípios. É um caminho de princípios. E quando Jesus, ele veio a este mundo, ele chegou e começou o ministério dele. O ministério de Jesus era conhecido como o ministério de arrependimento. Sim ou não? Sim ou não, queridos? A pregação de Jesus, como assim a pregação de João Batista, que deu início, João Batista começou a pregar antes de Jesus, o evangelho do arrependimento. Todos os dois pregaram o evangelho do arrependimento. E Jesus, ele dizia: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Não tem outra maneira de o pecado ser cancelado senão pelo arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento é você trazer ou colocar a sua mente, a sua alma nos princípios, na rota certa. É você colocar a sua mente nessa porta que mostra, aponta um caminho chamado caminho estreito. Por isso não tem atalho. Porque o atalho te desvia da rota, te tira da rota certa, te tira do único caminho. E quando Jesus ele fala: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, quando o Espírito do Senhor Deus fala através da verdade do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 3, versículo 19, ele está falando disso. Ele está falando aqui de a minha mente, os meus pensamentos. Arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança de pensamento. Arrependimento é você colocar a sua mente no princípio, no caminho estreito, na rota que aponta o caminho, porque o caminho estreito é uma direção dada pelo princípio. O princípio é hoje, é amanhã, é depois de amanhã e é até Jesus voltar ou você partir daqui. Você tem que caminhar no princípio. Você tem que caminhar no entendimento.
A tua mente tem que estar ligada, conectada ao princípio da palavra de Deus, porque é só esse caminho estreito que leva à vida. Deus está dizendo que Jesus está dizendo isso aqui. Só esse caminho leva à vida. Não existe outros caminhos. Essa história, todos os caminhos levam a Deus. Quem disse isso? Onde está escrito isso na Bíblia? Eu já li a Bíblia mais de 30 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Nunca eu encontrei esse versículo dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Pelo contrário, eu só encontro na Bíblia dizendo Jesus é o caminho, o único caminho, o no singular, no grego, no hebraico, no aramaico, o caminho, no singular. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Mas eu aprendi na religião do meu avô, do meu bisavô, da minha bisavó, da minha tracajá-avó, que tem todos os caminhos, que tem vários mediadores que me levam a Deus. Não existe nenhum mediador que nos leve a Deus senão Jesus Cristo. Está escrito na Bíblia. Na minha Bíblia, na sua Bíblia, em qualquer Bíblia que você abrir, vai estar escrito a mesma coisa. Porque ninguém pode acrescentar nada na Bíblia, e ninguém pode tirar nada da Bíblia. Está escrito isso. O Apocalipse, o livro do Apocalipse encerra lá no último capítulo, capítulo 21 de Apocalipse, vai encerrar dizendo: ninguém tire nada do que está escrito nesse livro, e nem acrescente nada do que está escrito. Ninguém. Por isso hoje você encontra nessa era, essa era maldita que estamos vivendo, as ideologias. Hoje, se você não tiver cuidado até com a Bíblia que você vai comprar a Bíblia que tem alguns textos que vai estar só o número do versículo, mas não tem o conteúdo do versículo. Por quê? Porque na Bíblia diz que não podemos tirar nada. Eles colocam o número, mas não colocam o conteúdo, porque o conteúdo bate de encontro com as ideologias. Só existe um único caminho. Só existe um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Está escrito no livro de Timóteo. Uma das cartas de Paulo a Timóteo. Não procurem atalhos para Deus, está dizendo aqui nessa versão que eu estou lendo. Olha o que diz agora. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis, infalíveis para uma vida bem-sucedida, que podem ser aplicadas em todo o tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. Eu estou lendo a Bíblia aqui, os mesmos versículos que eu li aqui, só que eu estou lendo aqui numa versão que é bem clara para você saber. A versão, a mensagem, a Bíblia, a mensagem. E eu lhe pergunto, não é exatamente assim que estão as coisas? O mercado está transbordando de fórmulas fáceis, infalíveis para uma vida bem-sucedida, que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam neste golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. Os mesmos 2 versículos que nós lemos ali no telão. Não tem outro caminho. A vida com Jesus é uma vida de muita dedicação, como diz aí nessa versão que lemos. É uma vida de muito esforço. É uma vida de entrega total, como diz aí. Dedicação total. E se você não entender o que significa arrependimento, eu falei lá no encontro para o pessoal que estava lá, arrependimento não é uma oração que você faz. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Quem faz isso? Quem aqui já fez esse tipo de oração?
Seja sincero, eu sei que você já fez. Talvez até tu fez hoje, antes de vir para cá. Arrependimento é uma mudança aqui, ó, na sua mente. Diga mudança. Coloque aqui a sua mão na sua testa aqui, ó. Diga mudança na minha mente. Diga arrependimento. É quando a minha mente se alinha com o princípio da palavra. E aí, o arrependimento alinhado com o princípio da palavra vai produzir em nós uma mudança no nosso caminhar, no nosso procedimento. O princípio aponta um caminho. Aqui diz aqui, ó. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que andam por ela. Diga misericórdia. Você é dos quais? Dos muitos ou dos poucos? Dos quais você é? Diz aqui que os que andam pelo caminho largo, amplo, muitos são os que andam por esse caminho, que leva à perdição eterna. Estreito o caminho, difícil, e poucos são os que andam por esse caminho. A minha pergunta é, você é dos quais? Dos muitos ou dos poucos? Responda para você isso. Seja sincero e responda só para você. Porque é isso que Deus está falando conosco. Andar pelo caminho estreito, que é difícil, e poucos são os que andam por ele, é andar com uma mentalidade completamente alinhada nos princípios da vida. Aí você vai dizer, mas qual é o caminho? Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém volta ao Pai senão por mim. João 14:6. Eu sou o caminho. Aí você vai dizer, mas como que Jesus se tornou um caminho? Jesus é o caminho porque Ele é a palavra também. Ele é os princípios. Capítulo 1 de João diz, no princípio Ele era a palavra e a palavra era Ele. E Ele se fez a luz. Ele se fez luz. A palavra se revela na nossa mente e torna luz ao nosso entendimento. Aponta, revela o princípio a caminharmos, a rota a caminharmos. E sabe por que é estreito o caminho, queridos? Porque o caminho que o Senhor Deus nos mostra, que é o caminho da vida, é o caminho que nos devolve ao Pai, é o único caminho que nos leva de volta ao Pai, é o caminho dos princípios. É o caminho da obediência àquilo que é revelado a mim pela luz da palavra de Deus. E que me dá uma direção para me caminhar, para me comportar. O Sermão do Monte nada mais é, queridos, do que o Senhor Deus mostrando como eu devo me comportar, como eu devo falar, como eu devo reagir, como eu devo me comportar perante os inimigos. E tudo é o contrário do que nós fazemos ou queremos fazer. Porque nós queremos andar na rota das coisas fáceis. Ele nos dá a orientação do que fazer. Se alguém te obriga a caminhar 1 milha, caminhe 2.
Se alguém te pede a tua capa, dá a tua túnica. Se alguém se torna seu inimigo, ame o seu inimigo, ore por ele. Esse caminho é fácil, queridos. Esse caminho é fácil? Não é fácil, mas é esse o caminho que nos leva à vida. E ele vai falando, se alguém te bate na tua face direita, dá à esquerda. É fácil isso? Não é. Alguém começa a te criticar, te bater com a boca, queridos, porque muitas vezes bater na face é a língua grande, a língua envenenada que está batendo em você. E você quer fazer o quê? Você quer brigar, você quer fazer confusão. Mas a Bíblia diz, dê a outra face também. Libere o outro lado para que batam também. O caminho estreito é esse, é o caminho dos princípios. É o caminho que nos confronta naquilo que nós queremos andar. Daquilo que é a nossa razão, entre aspas. O caminho não é fácil, mas é possível. Sabe por que é possível? Porque quando eu entendo que Deus é o meu Pai, diga, Ele é o meu Pai. E se Ele não é seu Pai ainda, hoje é o dia que Deus escolheu para fazer de você filho dEle. Deixar de ser criatura e se tornar filho. Porque o dia que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você nasce de novo, como diz a Bíblia. Você deixa de ser criatura e se torna filho. E a partir do momento que se torna filho, Deus é o melhor pai que você pode ter. Talvez você nunca teve um pai. Talvez você nunca teve uma referência de pai na sua vida, na sua casa. Mas hoje você tem a oportunidade de ter Deus como seu pai. E experimentar aquilo que nunca você experimentou na sua vida. Experimentar a cura emocional, experimentar a proteção, o cuidado, o abraço dele, o afago dele. Queridos, vocês não têm ideia o que é experimentar Deus. Vocês não têm ideia o que é ter uma experiência com Deus. Vocês não têm ideia o que é viver uma vida diária com Deus, abraçado com Deus, vivendo na intimidade, na profundidade, onde você conversa, onde você tem a liberdade para conversar com Ele, onde Ele fala com você, onde Ele te orienta, onde Ele te revela o oculto e o escondido, onde Ele te revela, onde Ele quer te levar, onde Ele fala com você, não vai por aqui, meu filho, vai por aqui, faça isso ou não faça. Não tem algo mais poderoso que você ter essa intimidade com Deus. Eu não estou falando aqui de uma religião e nem quero que você saia daqui. Eu não quero andar nesse caminho porque esse caminho é muito difícil. Está escrito na Bíblia pelo próprio Jesus. Sabe o que ele diz? Ele diz que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele fala que os dias são maus, vai ser difícil, mas Ele diz, eu venci o mundo, eu venci tudo, eu venci as tentações, e eu sou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Você não estará sozinho. Ele diz em Hebreus 13:5, na parte B do versículo, ele diz, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você nunca estará sozinho. Nunca. Diga nunca. Diga, eu nunca estarei sozinho. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você hoje aqui? Eu vou te dar a minha graça para você andar nessa rota. Um dia o apóstolo Paulo chegou diante de Deus e disse, Deus, tira de mim esse espinho que está na minha carne. Tira de mim, Senhor. Diz lá a palavra que ele pediu por 2 ou 3 vezes para Deus tirar o espinho que estava na carne dele. E Deus chega para Paulo e diz assim, Paulo, a minha graça te basta. O que Deus está dizendo para Paulo? A minha graça te basta. O meu favor para você de graça te basta. E sabe o que mais vai dizer lá? Vai dizer lá, porque é nas minhas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa em mim.
É exatamente quando você está na crise, que você está, meu Deus, eu preciso andar nesse princípio, nessa rota aqui, eu tenho entendimento e está difícil. E aí você chega diante de Deus, diz: Pai, eu não estou conseguindo. É a tua fraqueza, e você chega diante dele e diz: eu não estou conseguindo, Pai, eu estou fraco aqui, eu estou cedendo, já caí de novo, Pai, tem misericórdia de mim. E Deus vai dizer para mim: filho, filha, a minha graça te basta, porque é na tua fraqueza, é nessa tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa em você. E o que é o poder de Deus, queridos? É a experiência que você vai ter no momento que você começa a orar, você começa a buscar Ele, Ele vai vir, Ele vai te fortalecer, Ele vai falar com você, Ele vai te dar a palavra que você precisa, a palavra de ânimo, Ele vai te impulsionar, Ele vai te dar mais do seu espírito, da força, e você vai vencer. E quando você vence, você viu que o poder de Deus se aperfeiçoou em você, na sua fraqueza. O melhor caminho para se viver, queridos, é esse caminho chamado Jesus Cristo. E eu sei do que eu estou te falando. Há 36 anos atrás eu estava lá fora, no mundão, perdido. Me achando que eu era o religioso mais perfeito da face da terra. Até que eu tive uma experiência do novo nascimento. Jesus me encontrou no meio da crise que eu estava vivendo no meu casamento. A guerra que estava no meu casamento. As lutas quase separando. Confusão, briga. Jesus me encontrou nesse momento. Jesus se revelou a mim nesse momento. E o mesmo Jesus que eu resisti por tantos anos, dizendo: eu não quero isso, coisa de crente não é para mim. Foi esse Jesus que transformou a minha vida, transformou meu casamento, a minha família. E me fez o homem que eu sou hoje, para estar na posição que eu estou hoje. Quem eu era? Mais um nos números das estatísticas de alguém arrebentado, com um casamento arrebentado, família arrebentada. E Jesus se revelou a mim, revelou o Pai a mim, revelou o caminho, a rota a ser andada, a ser seguida, queridos, e aqui estamos nós, 36 anos depois, falando para vocês a mesma coisa. Eu já vivi lá, eu já fui religioso praticante, eu já vivi nesse mundo do caminho largo que podia fazer todas as coisas. E tem 36 anos que eu caminho nessa rota do caminho estreito. E eu quero dizer algo aqui para você, de alguém que já vive 36 anos nessa rota. A melhor decisão que eu fiz na minha vida foi aquela lá no dia 8 de dezembro de 1988. De entregar minha vida para Jesus, deixar Ele direcionar, me dar os princípios, a luz dos princípios para mim viver. E é exatamente o fato do caminho ser estreito, queridos, que eu fui forjado no homem que eu sou hoje. Que a minha casa, a minha família foi forjada no que é hoje. E a mesma coisa vai acontecer com a sua vida. A partir de hoje. E para vocês que foram ao encontro com Deus, tiveram essa experiência extraordinária. Hoje, a partir de hoje, começa uma nova história na vida de vocês. Começa um novo tempo na vida de vocês. Não sejam daqueles, como diz Hebreus capítulo 10, 38, daqueles que retrocedem. Quem anda para trás é caranguejo, queridos. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque nunca eu retrocedi na fé. 36 anos. Nunca. Vocês têm diante de vocês
A maior oportunidade que alguém poderia ter. A oportunidade de caminhar na rota certa. Tem muitas coisas aí que vocês vão ter que se posicionar. Para não voltar a praticar o que vocês estavam praticando até sexta-feira. Mas eu quero dizer para vocês, vocês não estão sozinhos. O Senhor Jesus está com vocês e o Espírito dele está dentro de vocês. E além de vocês terem Jesus com vocês, o Espírito dele com vocês, vocês têm a nós, pastores e líderes aqui para ajudar vocês. Quando estiver na guerra, na batalha, pegue o telefone do seu líder de célula ou do seu pastor ou da pastora e ligue imediatamente e peça ajuda. Aliás, para vocês aqui, o encontro não terminou ainda. Amém? O encontro tem 3 etapas: pré-encontro, encontro e pós-encontro. Pós-encontro é amanhã às 19h30 aqui. E você não pode perder esse dia. Tudo que vocês receberam no pré, no encontro, amanhã vocês vão aprender como manter isso. Amém? Então estejam aqui amanhã às 19h30. Amém? Quem quer Jesus aqui como Senhor e Salvador da sua vida? Então fique de pé. Eu quero te conduzir a uma oração. Essa oração você vai entregar sua vida para Jesus. Você vai dizer: Jesus, eu estou disposto a caminhar por esse caminho estreito. Esse caminho que a tua palavra me orienta a caminhar. Porque eu entendi que arrependimento é uma mudança de mente. É quando a tua palavra entra na minha mente e ela estabelece o meu caminho. E aí eu entro na conversão. A conversão é a mudança de comportamento. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração. Eu abro a porta do meu coração. E te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Lava-me com o teu sangue. E escreve o meu nome no livro da vida. Me dá a nova identidade. Mesmo sabendo que essa identidade, ela é um processo na minha vida. Que ela começa hoje. E ela vai até eu morrer ou Jesus voltar. Todos os dias eu estarei no processo de formação da identidade, do caráter de Cristo no meu caráter. E isso vai refletir pelas minhas ações, pela minha forma de caminhar a partir de hoje. Que o Senhor seja honrado e glorificado através da minha vida. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém?